Não adianta, todo mundo consegue ver, tá o irmão do Lula lá, diretor de sindicato envolvido na parada, a explosão dos casos aconteceu no governo Lula, mais de 65% dos casos. Esse escândalo existe há muito tempo, é verdade, já roubava o aposentado desde 1990. Agora, 65% dos casos foram agora, nesses 2 últimos anos do governo Lula. Foi no governo Lula mesmo que explodiu esse negócio. Então fica óbvio para todo mundo este problema, né? Felizmente as pessoas estão vendo isso daí, né? Aqui, ó. E o CEO da Quaest está dizendo: notícias sobre INSS e corrupção afetam a aprovação do governo. Que bom, né? Eu só espero que o povo não entre em sono profundo, igual aconteceu em 2022, de acreditar que, ai não, vamos votar no Lula, o que pode acontecer de ruim? Ele pode roubar você, lógico, tá roubando todo mundo, ele sempre fez isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do BRICS, o encontro do BRICS que vai ter aqui no Rio de Janeiro, dia 7 de julho. O Clube das Ditaduras Fracassadas vai se encontrar no dia 7 de julho, aqui do lado da minha casa, no MAN, aqui no Aterro do Flamengo. E o Putin foi convidado, ele não confirmou a vinda se vem, eu acho que ele não veio. O Putin é um covarde, vocês sabem, a cueca dele tá cheia de linhas marrons ali, né? Ele fala, não, porque tem a linha vermelha, se passar a linha vermelha eu vou usar bomba nuclear. Mas não tem linha vermelha, tem linha marrom, que toda vez que a Ucrânia ataca a Rússia, ele dá aquela cagadinha, né? Fica aquela linhazinha marrom na cueca dele. Eu não acho que ele tenha coragem de vir. Mas a grande questão é, se ele vier, o Brasil precisaria prender ele. Será que vai prender? Eu acho que ele não vem, não. Vamos entender esse caso aqui e o que pode acontecer se o idiota do Lula decidir não prender o Putin vindo ao Brasil. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam Peter, Trump e agente russo, seus teimosos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E vocês sabem, eu faço todos os dias um vídeo sobre a situação na Ucrânia, desde o primeiro dia da guerra, aliás, desde 2 dias antes do início da guerra. Desde o dia 22 de fevereiro de 2022, eu comecei a fazer vídeos diários sobre a situação na Ucrânia, e todos os dias, não teve nenhum dia desses 3 anos e tanto que eu não fiz o vídeo sobre a Ucrânia lá no canal Mundo e Revolução. Vai estar na descrição desse vídeo aqui o link do meu vídeo lá no canal Mundo e Revolução sobre a situação da Ucrânia hoje, tá? A Ucrânia já ganhou essa guerra em março de 2022, né? Mas sabe como é que é, né? O próprio Hitler perdeu a guerra em 43. 43 o Hitler já não tinha onde fazer mais, não tinha mais como ganhar a guerra. Só em 45 que ele resolveu o próprio problema lá no bunker que ele foi, né? O Putin está nessa situação também. A gente não vê a hora do Putin resolver também ir para um bunker, também resolver o problema da Rússia. E por isso que eu digo para vocês, o Putin não vai ter coragem de vir aqui ao Brasil, eu espero que não. Mas o que pode acontecer nessa história? Será? Aqui, ó, o Tribunal Penal Internacional reafirmou que a prisão do Putin no Rio para a cúpula dos BRICS é obrigação do Brasil. O Brasil, mais do que signatário dos BRICS, o pessoal decidiu botar aqui na Constituição brasileira, tem uma PEC que coloca o TPI como cláusula pétrea no Brasil. Ou seja, não pode nem ser objeto de contestação a decisão do TPI. Sabe o que isso significa? Que se o Lula não prender o Putin quando ele vier aqui, é crime de responsabilidade do Lula. O Lula pode sofrer impeachment. Tudo bem, a gente sabe que já tem um monte de crime de responsabilidade para escolher. No final das contas, o Congresso é que não quer mesmo fazer o impeachment do Lula, mas a verdade é que seria mais um crime de responsabilidade do Lula não prender o Putin vindo aqui, ó. Não vou nem falar sobre as opiniões idiotas do Lula sobre essa guerra, porque não vale a pena, né? Como vocês sabem, eu estou acompanhando essa guerra, morro de vergonha toda vez que o Lula abre a boca para falar, porque o Lula só fala merda, é impressionante. O Tribunal Penal Internacional disse ao Estado que Estados partes do Estatuto de Roma, como é o caso do Brasil, têm a obrigação de cooperar com a Corte, incluindo o cumprimento de ordens de prisão. A decretação diz respeito à obrigação do Brasil de prender o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele venha ao Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho para a cúpula dos BRICS. O convite foi enviado, mas ainda não houve resposta do Kremlin
Kremlin até essa sexta-feira, dia 6. É o que eu falo para vocês, o Putin não virá porque ele é medroso. Ele tem medo do Lula? Não, ele não tem medo do Lula. Ele tem medo que ele vai estar muito longe da Rússia. Vai que os Estados Unidos mandam um caçazinho ali no Atlântico e força ele descer em algum outro canto, o avião dele, e aí pronto, prende o cara. É muito fácil fazer isso. Qualquer país da Europa pode fazer isso. O Putin simplesmente não confia que o Brasil garanta a segurança dele no trajeto da Rússia até aqui, e não garante mesmo no final das contas, né? Aqui, ó, o Lula, vocês lembram? Ele chegou a convidar o Putin para o G20 aqui no Rio. Aliás, foi no mesmo lugar ali no MAN, ali no Aterro do Flamengo. É um lugar muito bonito, tá? Volta e meia eu faço o passeio de bicicleta por lá, tem o meu vídeo Diários da Quarentena, que agora se chama Peter Turguniev. Tem vários passeios meus de bicicleta ali no lugar do MAN, um lugar muito bonito, realmente uma vista do Pão de Açúcar muito bacana. E o Putin foi convidado para vir aqui em 2023. Foi naquele evento que a Janja disse fuck you Elon Musk, lembra? Então, o Putin acabou não vindo naquele evento porque, né, por medo. Ele tem medo, amigo. O Putin é um cagão do caramba, um idiota completo. Só que, repara que naquela época, aqui ó, o MAN foi confirmado como sede da cúpula dos BRICS, que vai acontecer no dia 6 e 7 de julho. O Rio de Janeiro deve receber cerca de 4 mil participantes, inclusive chefes de Estado e delegação de mais de 40 países, né? Isso aí, vai ser ali, né? E aqui, ó, como funciona o Tribunal Penal Internacional? Essa matéria aqui, ó, é de 15 de setembro de 2023. Falava sobre o outro convite que o Lula fez. Lula fez o convite para a cúpula do G20 para o Putin. E num primeiro momento, ele disse que o Putin não seria preso se viajasse ao Brasil. Depois ele voltou atrás e afirmou que caberia à justiça tomar a decisão. Mas agora ele já voltou atrás de novo e disse que não vai ser preso de jeito nenhum Putin se vier ao Brasil. Segundo eles estão dizendo aqui, ó, o Celso Amorim, lá, os idiotas do Itamaraty, vieram com esse papo que o Brasil considera que a Convenção de Viena dá imunidade a chefes de Estado e que um país não é obrigado a se sujeitar às normas do documento internacional ao qual não tem aderido, como é o caso da Rússia em relação ao Estatuto de Roma. O problema dessa história é que o Estatuto de Roma exige dos países que são membros obedecer a jurisdição do Estatuto de Roma. Então o que acontece nesse caso, né? E mais do que isso, aqui no Brasil, diferente de vários outros países, aqui no Brasil o pessoal colocou o Tribunal Penal Internacional como uma norma supraconstitucional. Quer dizer que ela vale mais do que todos os outros tratados. Então essa Convenção de Viena aqui vale menos que o Estatuto de Roma, por definição dos parlamentares brasileiros, está lá. Ela tem status subconstitucional, ou seja, logo abaixo da Constituição, mas antes de todas as leis, né, acima de todas as leis, e outros tratados também. São tratados de direitos humanos, como é o caso do TPI. Então, o pessoal está dizendo aqui, não, porque se um acusado ou condenado diante do TPI estiver sob a jurisdição do Brasil, o país está obrigado pela própria Constituição Federal, como Estado membro do TPI, a entregar essa pessoa para julgamento, mesmo sendo acusado o presidente de um país que não tenha ratificado o Estatuto de Roma. É o entendimento que há devido justamente ao PL 301 de 2007, que internalizou o direito brasileiro, esses compromissos internacionais, né? Enfim, o Lula teria que prender o Putin. O Lula não vai prender o Putin, ele não vai querer prender o Putin. Mas eu não acho que vai ser problemático isso, porque o Putin não vai ter coragem de vir ao Brasil. O Putin chegou aí na Mongólia, tá? A Mongólia é um país que também é signatário do TPI e também jogou essa mesma parada aqui da Convenção de Viena, que não dá imunidade ao chefe de Estado. Só que agora, o que está acontecendo? A Mongólia está com um processo no TPI, tá? O TPI está fazendo um processo contra a Mongólia e pode aplicar punições ao chefe do TPI. O Orbán é lá da Hungria, também queria receber o Putin lá na Hungria, e aí o que ele fez? Ele saiu do TPI. Ele repudiou o TPI, saiu do Tratado do Tribunal Penal Internacional para poder receber o Putin. O Brasil não tem como fazer isso, porque, como eu falei para vocês, virou cláusula pétrea na Constituição brasileira. Então não pode sair do TPI, nada que possa ser feito, a não ser que seja feita uma nova Constituição no Brasil, nada pode tirar o Brasil do TPI nesse momento, né? Essa história de cláusula pétrea na Constituição brasileira é meio chata, viu? Vou te falar uma coisa. É um negócio que meio que impede. Se os brasileiros decidirem mudar a coisa, não pode. Tá decidido que é assim e não muda de jeito nenhum. Acho um erro isso, acho um absurdo. Mas enfim, repara que a Mongólia fez isso, está sendo processada no TPI. Se o Brasil fizer isso também, vai ser processado no TPI. Mas, de novo, o problema, o que vai fazer o Putin não vir ao Brasil, não é isso. A Mongólia é do lado da Rússia. Então ele sabe que não tinha problema nenhum. Ele ia sair do aviãozinho dele lá, ia sair da Rússia, entrar na Mongólia e, né, não tem nenhum outro país no meio do caminho, não teriam como desviar o avião dele, como fazer alguma coisa aqui. Para ir na Hungria também não tem muito problema, é pertinho ali, né? Não é imediatamente colado na Rússia, mas é pertinho ali o avião do Putin, então não teria problema também. Agora, para vir aqui ao Brasil, o avião dele tem que andar um bocado de coisa, tem que atravessar o Oceano Atlântico, né? É uma viagem enorme, uma viagem que tudo pode acontecer nessa viagem, né? Passa na jurisdição de vários países, tem que passar pela Europa, pela África, sabe lá por mais onde que eles vão ter que passar. Daí o risco de alguém interceptar esse avião no meio do caminho fica maior, né? Então eu não acho que a gente vai ter esse problema. Se tivesse problema, o Lula vai pagar por ele, eu tenho certeza que vai. Enfim, essa daí é a nossa tristeza, né? O triste é isso, o Lula ficar todo de amizade com o Putin, um ditador que está invadindo um país pacífico, está matando pessoas num país absolutamente a troco de nada, a troco de bosta nenhuma, não tem nenhum motivo para ele invadir a Ucrânia, e no entanto continua matando mulheres, crianças, destruindo cidades, bombardeando
subsidiando um monte de coisa, e pior, com isso tudo, ainda tá perdendo a guerra, ainda tá ficando feio para ele, porque a Rússia, que se acreditava ser uma grande potência militar e coisa e tal, tá ficando com cara de tacho, né? Recentemente a Ucrânia fez aquela operação Pavutina, que destruiu metade da frota russa de bombardeiros, né? De 30% da frota russa de bombardeiros estacionados aí em vários aeroportos, em várias bases militares da Rússia, e olha só que coisa, o Putin falou que ia retaliar, não conseguiu fazer nada não, porque não tem bombardeio para atacar a Ucrânia suficiente para fazer uma retaliação decente, né? Enfim, muito triste, o Brasil está sequer considerando receber o Putin aqui. Muito triste a gente ter um presidente como Lula. Uma situação de vergonha completa no final das contas. Espero que essa cúpula dos BRICS seja um fracasso como foi o G20. Eu não gosto dos BRICS, mas fazer o quê, né? Vai estar o pessoal da China, e não sei se Xi Jinping vem também não, tá? Xi Jinping está com problemas lá na China, né? Vocês estão sabendo, né? Parece que teve, tá preso no palácio dele, não se sabe se ele teve ataque cardíaco, o que aconteceu, ou se está sendo realmente sofrendo um golpe por lá. Estou para te dizer que os amigos do Lula não estão enfrentando por situação muito boa, não. No mundo inteiro as ditaduras estão sofrendo. Vai se acostumando, Molusco. Tu é o próximo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Cápsula, e nós vamos falar agora sobre as anotações que tinham no caderno do careca do INSS. Meu amigo, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste com isso. Por que que eu poderia ficar feliz? Porque o cara é o ponto central dessa corrupção no INSS. Claramente, ele que coordenava as empresas na questão de extorquir aposentados e coisa e tal, e daí pagar os funcionários do INSS para manter essa coisa funcionando, né? Então, ele certamente tem informações ali que colocaram o governo Lula num problema muito sério, tá? Mas, além disso, não é só isso. Também está escrito no caderno desse careca do INSS a questão de pagamentos para a Justiça do Distrito Federal. Ou seja, juízes e procuradores estariam sendo pagos também por esse pessoal. Por quê? Porque quando os aposentados reclamavam, estão descontando aqui, vou entrar na justiça para parar com esse desconto. Sabe o que acontecia? Os juízes iam lá e negavam, não, que você aceitou, tem que descontar, agora aceitou, tem que descontar, e não sei o que lá. E no final das contas, era por quê? Porque eles estavam recebendo grana do careca do INSS. Isso, é lógico, é um absurdo completo, mas isso também me dá um medo. Por quê? Porque isso pode cagar a coisa toda, meu amigo. No que chegou na justiça, aí a justiça agora vai querer se proteger. Olha o que está acontecendo com aquele esquema de venda de sentenças lá no Mato Grosso. O pessoal está abafando absurdamente, porque já chegou no STJ. Se chegar no STF, aí acaba. Chegou no STF, acaba. Lembra que esse caso do INSS já está com os juízes do STF, né? Por quê? Porque eles já viram que tem merda grande nisso daí. Essa notícia foi sugerida por Forebs, testando o limite de caracteres aqui, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Piauí está trazendo aqui uma reportagem mostrando uma anotação explosiva do careca do INSS. O careca do INSS está aqui, ó. O esquema de fraudes que drenou bilhões das aposentadorias dos brasileiros atravessou 3 governos, muito mais do que isso, tá? Esse esquema de desconto de aposentadoria, isso é muito antigo, mesmo. Em 1990 já tinha essa porcaria. Então, assim, muito mais do que 3 governos. Mas pelo menos, até a Piauí já desistiu de dizer que isso daqui era no governo Bolsonaro, né? Isso no governo Dilma já tinha esse tipo de coisa, né? E resistiu a sucessivas tentativas de contenção. No centro da engrenagem, operavam servidores de alto escalão do INSS e entidades de fachada que lucravam com descontos indevidos em folha. Mas uma anotação descoberta pela Polícia Federal pode elevar a gravidade para outro patamar. No caderninho do careca do INSS estava escrito aqui, ó, Stefanuto 30% e Virgílio 30%. Olha que coisa. Ou seja, provavelmente se referindo ao presidente do INSS, o Stefanuto, e ao procurador-geral da autarquia, o Virgílio de Oliveira Filho, ambos também investigados e afastados do cargo. Ou seja, esse pessoal lá do INSS, empossado pelo Lula, colocado nesses lugares pelo Lula, estavam recebendo propina de 30% de alguma coisa, 30% de algum valor que estavam recebendo lá dentro, estava indo para esse pessoal exatamente para comprar a cumplicidade dele nesses descontos. Então você vê que era uma armadilha mesmo, era uma quadrilha que estava roubando. O Lula falou que não, que isso aí é caso de pobre roubando pobre. Não, não é caso de pobre roubando pobre não, aqui. Aqui os carros, os carros que tinha lá na garagem do cara. Só carro de rico, não tem pobre roubando pobre aqui não. É rico roubando pobre. O sindicalista, é tudo sindicalista rico que estava ganhando dinheiro com isso, né? E esse cara estava no meio da história aqui, ó. Uma reportagem pela Piauí há poucos dias detalhou o pagamento das propinas a Oliveira Filho, né? O Virgílio de Oliveira Filho estava recebendo dinheiro. Parece que recebia através do filho dele. O cara depositava na conta do filho desse Virgílio de Oliveira Filho. Lembrando que ele era indicado pelo Lula, indicado pelo Carlos Lupe lá, que foi colocado pelo Lula, ou seja, é a turma do PT ali, né?
A Piauí ouviu 4 autoridades que tiveram acesso ao material apreendido na operação. Todas confirmaram a citação do braço do Judiciário do STF. Mas há uma divergência em relação ao percentual. Para um, a anotação informava Justiça do Distrito Federal 15%, para outros, Justiça do Distrito Federal 40%. Ou seja, existe, a gente não sabe ainda, não temos a evidência visual disso ainda, mas o pessoal já falou que havia a indicação nesse caderno do careca do INSS dizendo Justiça do Distrito Federal, uma porcentagem qualquer. Ou seja, algum ponto, algum valor desse negócio estava sendo enviado para a justiça, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal fica com esse preconceito contra a justiça libertária, não porque a justiça privada não iria funcionar, porque o pessoal ia pagar e coisa então, não, é o contrário. A justiça libertária funciona exatamente porque se um pagar, o outro não vai aceitar aquele tribunal. Tem que ser um tribunal que ambas as partes concordem que é um tribunal isento. Se um tribunal começa a vender sentença, uma das partes não vai aceitar. Aquela que quer comprar a sentença até aceitaria, mas a outra que tem razão não vai aceitar. Então, a única maneira de um tribunal existir na ética libertária é exatamente sendo isento, né? Ao contrário, a justiça estatal é uma pilha, uma coisa roubalheira de cima a baixo. Não estou dizendo que todos os juízes sejam corruptos, que toda a justiça seja corrupta, mas tem um bocado de juiz corrupto, um bocado de gente corrupta lá. Por quê? Porque esse pessoal não tem problema, cara. Qual a pior punição que eles podem receber? Aposentadoria compulsória. Ou seja, praticamente nada, né? E diga-se de passagem, a menos que você tenha feito alguma coisa a favor da direita, ou que você tenha criticado a esquerda, ou tenha feito medidas de conter corrupção, o risco de você ser afastado é mínimo, né? Que só vender sentença, não, só vender sentença tá beleza. O problema é ajudar a direita que não pode. A Polícia Federal está debruçada sobre essa informação. Até agora trabalham com 2 hipóteses. Os percentuais podem se referir a despesas judiciais, ou numa leitura grave, indicar um repasse de propina. Ah, para com isso. Justiça do DF, 40%, Stefanuto, 30%, Virgílio, 30%. É lógico que é propina, pô. É lógico que é uma grana que eles estão dando pros caras para justamente os juízes que estão tomando decisões a favor das associações, né? Porque, de novo, o que acontece nesses casos, né? A associação tá tirando dinheiro da conta do aposentado ali, vai ter aposentado que vai entrar na justiça. Vai falar, não, peraí, essa coisa aqui tá tirando do meu INSS de forma injusta. E lembra que eu já expliquei para vocês, né? De acordo com o CDC, dinheiro cobrado indevidamente tem que ser devolvido em dobro. Então, se a pessoa tirou da conta do aposentado, sei lá, 20 mil reais, tem que devolver 40 mil. Evidentemente que as associações não gostam disso, dá prejuízo, pô, não pode. Então o que eles estão fazendo? Estão bancando juízes no Distrito Federal, eu imagino que seja o caso, o local onde eles tenham mais contato ali, que tenha mais ações e coisa e tal, para justamente negar essas ações, negar a investigação, negar qualquer coisa. E daí é mais lucro para eles, e sobra um dinheirinho para esse pessoal. Vamos aguardar a investigação, mas isso é explosivo, por um lado. Por um lado, porque, por exemplo, a ligação com o Lula já está aqui, ó, Stefanuto e Virgílio. A ligação com o governo Lula já está estabelecida aqui. O Lula já vai para cadeia já em algum tempo. Não sei quando que ele vai para cadeia, mas ele vai para cadeia, eu tenho certeza. Isso daqui é o Petrolão 2.0, já dá cadeia para o Lula de novo, né? Agora, a questão do judiciário é um problema, porque você lembra, né? A Lava Jato desandou quando chegou no amigo do meu pai. No que chegou lá no STF, o pessoal, opa, parou a brincadeira, desmandou tudo. Não, acabou isso aqui, não pode brincar. Agora a brincadeira ficou séria, não pode mais. Por enquanto, está na Justiça do Distrito Federal. Então, em princípio, não é o STF ainda. Mas mesmo aqui, eu duvido que não. Eu acho pouco provável que não vai ter alguma proteção aí, né? O corporativismo, né? O judiciário protegendo o judiciário, né? Os documentos que agora vêm à tona foram apreendidos na operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal na manhã de 23 de abril, aquela operação inicial que começou essa coisa toda, né? E um servidor da autarquia, ouvido pela Piauí, atribui o sepultamento da medida a Stefanuto. Ele enterrou o assunto aqui, ó. Enquanto os repasses suspeitos e percentuais se multiplicavam, propostas de controles e auditorias internas eram sistematicamente engavetados. A proposta da cooperação da CGU com o INSS para prevenir fraudes, por exemplo, foi arquivada sem explicações em janeiro de 2024. Um servidor da autarquia, ouvido pela Piauí, atribuiu o sepultamento da medida a Stefanuto. Ele enterrou o assunto. Tá isso. É por isso que eles não aceitaram o SafeVol lá. É lógico, evidente. Vocês sabem, né? Quando teve a visita da Polícia Federal aqui na minha casa, foi por conta de um software que eu vendi, que era um software de inspeção de código, para checar questão de fraude exatamente para o INSS. Aí acusaram a empresa de um monte de coisa, da empresa ser montada em cima de uma loja de vinhos. Na verdade, a empresa era ali porque era o cara que vende, né? O vendedor do processo, o cara que faz a ponta final do processo. Mas no final das contas, derrubaram, eu fui acusado de corrupção, teve um monte de coisa nessa história toda aí, acabei sendo isentado, tá? Não tinha nada a ver com isso. Pode ser que tenha algum problema com o pessoal que fez a licitação, aí eu não sei. Mas é por isso que deu problema. É por isso que deu problema. Porque eles estavam com medo de que esse software que eu fiz, quando fosse usado lá no INSS para investigar fraude no código, ia achar essas lambanças toda, ia ter recomendação de antifraude e coisa e tal. Esse pessoal, todo mundo ia ganhar dinheiro em cima disso. Aí deram um jeito de escalonar, de acusar de fraude, de tentar melar a licitação e coisa e tal. Tá explicado isso aqui. É evidente que é isso, né? Aqui, o adiamento de medidas que poderiam enfrentar as fraudes tornou-se regra. É regra. Não deixavam nada que pudesse indicar as fraudes, que pudesse aparecer a fraude. A Piauí, Glauco Hamburg, o primeiro presidente do INSS do governo Lula, disse que apresentou o plano de implementar biometria dos associados em março de 2023, mas o Ministério da Previdência Social não deu maior atenção ao assunto. É lógico, pô, os sindicatos estavam ganhando dinheiro. O pessoal, cara, o pessoal do Lula vive de roubar aposentado, sempre fez esse tipo de coisa, né?
E aqui, na gestão de Stefanuto, a biometria encomendada à Dataprev levou quase 2 anos para sair do papel. E quando foi finalmente implantada, Stefanuto permitiu que funcionasse por 6 meses, junto com a biometria fake contratada pelas entidades. Ou seja, né, ignorou a biometria efetiva no final das contas. Ou seja, é um absurdo essa história. Realmente, claramente tem roubalheira, e desde aquela época, desde muito tempo atrás, não tenha dúvida. Aqui, ó, aqui tem a explicação de como é que foi, como é que eram as entidades ligadas ao careca do INSS, um monte de coisa aqui. E lógico, os sindicatos estavam nessa também, né? A grande coisa foi isso, o grande aumento foi justamente no governo Lula que começou essa roubalheira. Aqui, ó, ao todo o esquema teria desviado mais de 6,3 bilhões em todo o país entre 2019 e 2024, segundo apurou o UOL. Os próprios investigadores que pediam bloqueio consideravam improvável que se consiga recuperar os valores desviados em sua totalidade. É lógico que não, né? Aqui, ó, nessa empresa aqui do cara, aqui do careca do INSS, que foi, aqui, ó, foi acusado de enviar mais de 9 milhões a pessoas ligadas ao dirigente do órgão, só tinha 30 mil reais na conta, 24 mil reais na conta bancária. Mas isso aqui é lógico, né? No momento que sai um